Bom dia, como é que você tá? Hoje tem hora do treino. Eita, que fim, né? Fazia tempo que eu não fazia uma hora do treino, mas por motivos muito justificáveis. Ai, tava na correria, tava trabalhando um monte, tava ensaiando muita coisa de dança, né? Tava cansada também, que isso também aconteceu. Ai, semana passada eu tava sem voz. Agora que eu tô aqui mais recuperada e pode ser que eu comece a tossir durante essa live, hein? Você não vai ligar, né? Porque acontece, né? Esse tempo frio e seco. Então aí aconteceu isso. Bom dia, bora, vamos treinar, né? Vamos expandir nossa consciência. Trouxe aqui uma mensagem pra gente, usando o oráculo do pão para trazer uma mensagem, para mostrar pra gente que algo que a gente não está percebendo, né? Você sabia? O papel dos oráculos é esse. Às vezes mostra algo que está no campo aí do inconsciente e a gente não está percebendo. Então vamos ver que mensagem que traz aqui para a gente começar a treinar. Como pode melhorar cada vez mais, né? Olha, saiu uma das minhas palavras preferidas que eu amo, leveza. Encarar a vida sem medo, sem se prender a mágoas nem rancores, sem carregar dores passadas, caminhar com alegria. Seguir em frente, viver um dia a cada dia, um momento a cada momento, com fé, confiança e em paz. Que lindo. É isso, né? Leveza, ó. Que bonito que saiu. Ó, minha palavra preferida. Uma das, né? Eu amo beleza também. Ó, que linda, né? Bom dia. Oi, Lina. Saudade também, querida. Amanhã a gente coloca o papo em dia, né? Ai, que delícia. Bora, né? Como pode melhorar cada vez mais, cada vez mais. Voltamos aqui à hora do treino e já tiramos aqui uma palavra para nos guiar, né? Para nos inspirar hoje, levar o dia com leveza. E eu vou convidá-los aí a fazer uma respiração muito profunda, consciente, de presença, trazendo você para o agora, para o aqui. Ai, só chegando, só estando, só sendo, né? Então é bom quando a gente se assenta para que a gente possa ter clareza do próximo passo, do que fazer, da onde caminhar, né? De onde que podemos ir. Então sempre, né, faça esse momento de reconexão ao seu estado do agora. Quando a vida estiver muito atribulada, assim, calma, né? Feche seus olhos para você tirar todas as interferências à sua volta, para que você possa então se reconectar a você mesmo. Isso que é tão importante. Então, nesse estado, né, dessa presença, respirando e sentindo o corpo, faça uma pergunta a você, né? O que eu posso hoje? Aonde eu posso chegar hoje? Onde está a resposta que eu tanto busco? O que eu posso fazer de diferente que eu ainda não considerei? Como pode melhorar? Né? Qual a próxima chave? O que eu já estou pronta para virar, mas eu ainda não percebi? Que qualidades eu tenho que eu ainda não reconheci? Que a gente olha tanto os nossos defeitos, né? A gente tem um olhar crítico das situações, um olhar crítico, né, de tudo que está acontecendo à nossa volta, né? Então a gente sabe reconhecer muito bem estados, né, de escassez, de sobrevivência, de quando as coisas estão ruins. A gente reconhece isso na nossa vida, a gente reconhece isso muito bem na vida dos outros, a gente aponta o dedo, né? A gente é boa nisso. Mas aí, quando as coisas boas estão acontecendo, você consegue ter esse olhar carinhoso, você consegue ter esse olhar generoso e perceber e reconhecer? Ou você fica desconfiado também, né? Quando as coisas boas estão acontecendo, que algo ruim vai acontecer depois. Porque quem ri muito faz xixi na cama, não é assim? A gente acaba ouvindo, né? Quando os antigos falavam, eu ouvia minha avó falando isso, não ri muito agora, vai fazer xixi na cama. Estou bebendo minha água para não engasgar, gente, porque a tosse veio com vontade. Então, como que é o seu olhar? Se você tem esse olhar treinado para as coisas incríveis, bacanas que já estão acontecendo. Se você tem esse olhar para aquilo de bom que já está fluindo, né? Então, lembre-se, né, que a nossa realidade, o que você vive, é o que você realmente acredita. E aí, a partir daquilo que você acredita, é o que você está vendo. Então, né, tem até, eu lembro de uma aula, que acho que foi um encontro do Vem Dinheiro, quem é das antigas aí
talvez lembre-se disso, eu já fiz várias edições de Vem Dinheiro, de vários formatos diferentes, né? Mas teve uma vez um formato que eram encontros quase que diários, né? Que a gente tinha para trabalhar a energia da expansão realmente, né? Financeira, né? Da prosperidade e da abundância. E aí tem um exemplo que eu gosto muito, que é assim, se você vê uma pilha de papel num cantinho da tua casa, e você perguntar para pessoas diferentes o que é aquela pilha de papel, cada um vai falar uma coisa. Se você fala para uma criança, ela vai olhar aquilo lá e vai achar que é papel para desenhar, ou para picotar, ou para fazer dobradura, ou para fazer brincadeiras, né? Se você mostra para uma professora, talvez ela fale, é uma pilha de provas para corrigir. Se for um advogado, são processos que eu tenho que olhar. Então, assim, o que é essa pilha de papel? Depende muito do olhar do observador. Então, o que você está olhando? Como que você está olhando a sua vida hoje? Se você está colocando mais foco em toda, né, a coisa que não tá dando certo, que não tá fluindo, se você tem esse olhar mais voltado para um olhar de escassez, ou se você tem um olhar que é próspero, abundante, que é generoso, tal. Você fala, nossa, Cíntia, mas isso é tão difícil. Sim, isso é muito difícil. Porque todo mundo que está à nossa volta, ou a maioria das pessoas, tem um olhar voltado para um olhar muito escasso, né? De muita sobrevivência. Então, quando você começa a olhar diferente para as situações, você é taxada de esquisita. Você traz, né? Ou você é muito alegre, ou você, né, sei lá, tá floreando demais, Alice no País das Maravilhas, né? O pessoal vai te julgar. Continue. Continue, não para não, né? Continue fazendo o que é para fazer, né, querida? Marjorie, querida, descansou, amada? Eu e a Marjorie, a gente tava na pegada de ensaios e dança, meu amor. Marjorie é clássica, minha amiga clássica. Maravilhosa, dança horrores. A gente tava quebrada, eu tô voltando assim, aos poucos, a esse corpo do dia a dia, né? Então, que a gente teve uma semana pesada, eu vou falar até sobre isso com vocês, né? Pra gente falar sobre o que a gente pode fazer por nós, né? Mas uma primeira coisa que já é sobre isso. Te amo, lindo. Lembre-se de olhar a vida com olhos de ver. Tá tudo horrível? Fala, não, para. O que tá acontecendo de legal? Como que eu posso ter um olhar aqui, né, mais generoso? Comigo, com você, tá? Isso é treino. É treino. E é por isso que a gente treina a consciência aqui, né? Então a gente vai retomar a hora do treino direto. Passei por um período de turbulência também, que eu tava tendo muito tempo, mas agora estamos aqui. Vamos, junho. E já fez, eu esqueci de colocar, gente, nos stories aqui para te lembrar da ferramenta do início de cada mês, mas você pode fazer agora, porque estamos ainda no começo. Como junho pode sobrecriar o mês de maio. Como junho de 2025 pode sobrecriar junho de 2024. Como junho desse ano pode sobrecriar todos os junhos que você já viveu uma vez. Sempre sobrecriação. Sempre, né, pedindo por mais. E peça realmente por mais, não fica, né, fala, ai, que nossa, eu acho que eu já tenho muito, que eu fico sem graça. Isso é crença de não merecimento, tá? Se você tem dificuldade de pedir por mais, se quando você vai fazer uma oração, você fica ali sem graça de falar com Deus, né, pedindo por mais, isso é crença de não merecimento que tá aí te segurando, sabia? Tem como trabalhar para você liberar, né? Tem como. Esse final de semana, inclusive, recebi um feedback de uma querida que participou da jornada do merecimento que a gente fez, acho que foi mês retrasado, né? Eu fiz um grupo, então a gente trabalhou com áudios de reprogramação todos os dias, fiz uma sessão depois ao final, foi muito forte. Ela falou pra mim, ela falou, nossa, aquilo mexeu comigo, Cíntia. Nós temos muitas crenças de não merecimento. Então você vai até onde você acha que é possível. Você vai até o momento, né, até o ponto em que você acha que é possível. Eu vou contar uma experiência pessoal. Querida, ó, Alina, na minha viagem maravilhosa que o dinheiro me procurou, até pulou no meu colo, literalmente, tá vendo? O povo aí que já tá treinado. É o povo que já vira imã, né? Aprendi a pedir por mais sem medo com você, exatamente, Gi, é isso. Peça sem medo, sem ficar com vergonha, gente. Peça por mais, como eu posso mais? Como que eu vou romper barreiras, né? De que maneira que eu vou romper uma barreira?
Oi, Mirela, bem-vinda, querida. Primeira vez por aqui. Vamos recebê-la, gente. Ó, toda quarta-feira, às 7h30 da manhã, eu tô aqui. Viu? Venha, desfrute. Se você gosta de podcast, lá no Spotify tem o meu podcast, chama Terapia de Luz por Cíntia Matius. Toda sexta-feira tem episódio novo. Sexta-feira passada compartilhei uma meditação maravilhosa, que é a meditação da deusa, para você, né, trazer essa essência que você é deusa nessa vida, né, para vocês se sentirem aí maravilhosas também e merecedoras de receber tudo o que você pode receber. Quem gosta, gente, de trabalhar a parte energética das situações, tá? Quem gosta disso, assim, né? Qual a energia? Será que tô presa em alguma crença de não merecimento? Isso pode ser energético. Como é que eu olho prosperidade do ponto de vista energético, né? Eu sei que tem uma turma aí que gosta bastante. Hoje à noite eu vou fazer uma sessão coletiva, tá? De energização. Que até me perguntaram o que é energização. Oi, Karine, bem-vinda! A energização, ela vai trabalhar a sua energia para você atrair mais, para você realmente virar esse imã de possibilidades, né? É como se fosse um banho que você recebe. Sabe quando você tá cansada? Quando você tá assim, nossa, parece que, nossa, tô precisando de um banho. Ai, meu, que vontade de tomar um banho para dar aquela recuperada no corpo. Então, a energização, ela se assemelha a isso. É como se você recebesse um boom de energia para que você possa criar mais. Porque na nossa vida, a gente tem sim a nossa parte concreta de prosperidade e de abundância, que vem muito através do tipo de servir que a gente tem aqui, do tipo de trabalho, do que você faz, né? E aí você, se você trabalha, você vai ter o seu salário. Se você se empenha em algo, você recebe esse dinheiro em troca. Só que existem muitas mágicas que podem acontecer no setor de prosperidade, né? Então, assim, as sincronicidades, as coincidências, né? Então, quando você faz um trabalho de energização, você se sente muito realmente empoderada a criar mais. Então, abre-se possibilidades, você começa a ter novas ideias, você vê possibilidades onde antes você não estava vendo possibilidades. É aquela coisa que do nada você fala, gente, como eu nunca pensei nisso? Nossa, mas se eu faço isso também, por que eu não estou fazendo dinheiro com isso? Né? Ué, como? Então, você começa a criar, né, novas possibilidades. Então, essa energização já tem um tempo, né, que eu não faço uma sessão só de fluxo de energia, né? Lina, que é mais das antigas aqui, já fez várias comigo, né? É um banho de sol interno, ótimo, é isso mesmo. A sensação é essa, que a gente enche o tanque também. Então, de tempos em tempos eu ofereço, tá? Esses trabalhos que são coletivos, que são trabalhos energéticos. O de hoje à noite, quem quiser participar, me manda uma mensagem, vou receber inscrições até 6 horas da tarde, mais ou menos, porque a gente vai estar no Zoom às 8 horas, aí eu vou mandar o link para vocês participarem. O valor, ele é simbólico, ele tem um valor de R$57, que também me perguntaram por que era só isso ou por que eu não fazia de graça, né? Então, cada um vai trazendo uma pergunta e uma dúvida, né? Primeiro porque eu quero que realmente todo mundo venha com essa energia de querer encontrar prosperidade. Para algumas pessoas, né, o valor simbólico é o que vai chegar, é o que vai atrair essa pessoa a chegar, porque ela não vai poder, nesse momento, arcar com um valor maior. Então, existem esses momentos que a gente faz, então, esses trabalhos coletivos a um valor que é um valor simbólico. E tem que ter um valor, gente. Se você trabalha com pessoas, tá? Se você, aliás, não é com pessoas não, se qualquer tipo de trabalho que você exerça, se você entrega muito de graça, você entra em estado de escassez. Pausa aí pra você pensar, enquanto eu bebo minha água. Fala, ai, Cíntia, mas é de coração. Sim, tem aquilo que a gente dá e que a gente faz por gratidão. Sim. Ah, eu quero presentear uma amiga. Eu quero fazer um bolo que eu amo e dar de presente. Sim, ok. Né? Eu estou ali presenteando essa pessoa. Mas trabalhos em que envolve ter o conhecimento, o quanto você investiu em algo e que você vai dar para uma pessoa simplesmente porque, não vou fazer isso, eu tô com vergonha de cobrar, vou dar de graça, você entra em estado de escassez. Então, todo trabalho, de alguma maneira, ele tem que ter um valor de troca. Tá? Então, assim, eu vou fazer isso por você, então você faz
sei lá, um bolo de chocolate para mim em troca, tá? Então você pensa sempre nisso. Como essa sessão de energização envolve o que eu sei sobre manifestação de energia, sobre fluxo de energia, tudo que eu já estudei, que eu já trabalhei, que eu já testei, e aí eu vou fazer isso numa sessão coletiva, tem que ter um valor de troca. Porque senão nem você recebe. Né? Então sempre tem. Então a gente faz, né, algo que é o trabalho ali, né, em grupo, coletivamente, mas individualmente cada um vai estar sendo trabalhado. Cíntia, não posso fazer à noite, crianças estão em casa, minha casa é um fervo 8 horas da noite, eu não vou conseguir me concentrar porque dura aproximadamente 1 hora, tá? E aí o que eu faço? Assiste a gravação porque tem gravação. Não tem problema assistir a gravação, não tem problema assistir a gravação. A única coisa que eu recomendo é que você assista a gravação como se você estivesse ao vivo, ou seja, você não vai pausar, ou vai assistir de pouquinho em pouquinho, tá? Ou vai acelerar, não. Você vai assistir como uma sessão, você vai colocar, você fala, agora eu vou tirar 1 hora para assistir essa sessão que a Cíntia me entregou aqui, que já tá gravada. E aí você vai participar, tá? Se fizer sentido, ainda dá tempo, né? Olha lá, a sessão esquenta, ilumina e revigora. Isso, é isso, Lina, né? Obrigada aí pela contribuição, exatamente. A gente se sente ativa de novo e confiante a criar mais, né? A sempre criar mais. O que nos impede, às vezes, gente, de criar mais nessa realidade, que são as crenças, né? O que a gente... Crença é aquilo que você acredita. No que você acredita? Você acredita que você é capaz? Então, você tem uma crença aí que você é capaz. Ah, eu não sou capaz. Né? Então, tem uma crença da incapacidade, de que dá alguma coisa não dá. Vou usar aqui o exemplo da minha semana intensa de dança, né? Que fizemos a apresentação no final de semana. Foi lindo. Ai, uma delícia. Eu me divirto muito. Mas aí aconteceu, estou aqui, né, voltando com a minha voz melhor esses dias, mas a semana passada eu comecei a tossir na segunda-feira e só foi piorando. Quarta-feira eu estava afônica, sem voz. E aí eu tinha apresentação de dança, só que no meio da apresentação de dança eu ia fazer umas cenas de teatro, no teatro mesmo, ou seja, eu tinha que falar para as pessoas, e alto. E ter projeção, quem já fez teatro aí sabe disso, você tem que ter projeção de voz. A última pessoa na última fileira tem que te ouvir claramente o que você está falando. E essa é a minha primeira experiência atuando. Já fiz teatro em outras ocasiões, mas como aula, né? Porque gosto da coisa. E aí, mas ali era uma experiência nova. O que aconteceu? Eu sem voz. Ai, Cíntia, será que era alguma coisa assim, tipo um mecanismo, sei lá, de autossabotagem? Muito provavelmente, né? Então, assim, eu tinha consciência de o que eu tô aqui me impedindo de realizar. Por que eu estou ficando rouca? Então, remédio, pastilha, xarope, e inalação e todas as outras coisas possíveis e imaginárias para recuperar essa voz. E energização, e oração, e tudo, né? E aquilo, e muita consciência de que eu estava ultrapassando uma nova barreira. E é isso que eu quero trazer aqui a consciência para vocês. Às vezes, quando a dificuldade aparece na tua vida, e a dificuldade ela pode vir como a falta de dinheiro, né? A escassez, uma doença, uma dor insana no teu corpo, ou ainda, sei lá, uma dificuldade profissional, uma dificuldade no teu relacionamento, tá? Então, quando chega algum tipo, né, de bloqueio, de dificuldade, né, de desafio para você, ali existe um grande ensinamento. E o primeiro olhar que a gente tem é esse olhar da condenação, né? Porque agora, não sei o quê, porque, tá vendo? Tinha que ser comigo, tô ferrada mesmo, não sei o que lá, barará. Não, ok. Por que isso aqui tá acontecendo? Tem algo aqui que eu ainda não percebi. E fiquei, né, no trabalho a semana toda me perguntando muito, porque eu tenho muita consciência que uma das viradas de chave que eu tive ao longo da minha vida foi em relação ao poder de comunicação, né? Então, atuei como professora, aí sou terapeuta, mas não sou uma terapeuta que fica só dentro do consultório, né, gente? Eu tô aqui ao vivo, 7h30 da manhã, eu tenho podcast,
Eu gravo áudio direto, eu quero fazer sessão coletiva, eu vou fazer coisa presencial, eu quero que todo mundo me escute, e aí ó, o conhecimento que eu adquiro eu já quero passar, aí eu tenho o meu grupo, né, de alunas ali assíduas, tal, que estão sempre comigo. Gente, preciso passar esse conhecimento para vocês. Então, é sempre aqui, laríngeo. Aí a vida me coloca, né, um desafio de ir no grupo de dança que eu já participo há 10 anos e me sinto super confortável, é a minha segunda casa ali, passo horas ali dançando, ensaiando com amigos e tudo mais. Você vai fazer um papel e você vai ter que fazer aí, né, se especializar um pouco mais a parte do teatro, e você topo, preparadíssima, né, tal, fazendo cenas emocionantes, botava todo mundo pra chorar fazendo a cena. O que acontece comigo? Eu fico rouca. Falei, ai, mas aqui tem alguma coisa, e aí eu sou daquela que investiga e quero saber, e aí fiquei trabalhando internamente. E aí falei um oi aqui pra Marjorie, que tá aqui online, né, que tá ao vivo aqui comigo, que dança comigo. Ela me viu, acho que vários momentos, eu totalmente isolada num cantinho do teatro ali, muito concentrada, muito falando comigo internamente. Falei, qual é o véu invisível que eu tô rompendo, que eu não tenho nem ideia, mas que eu vou romper, porque nada vai me segurar, porque é pra eu fazer isso, eu vou fazer. E aí na hora, que é a hora mesmo da apresentação, minha voz saía. E eu falando alto e tal. Depois ficava lá no cuidado com a voz, mas fazendo e acontecendo. E aí é isso, né? De você olhar as dificuldades que aparecem para você como momentos de portais. Eu falei, eu tô ultrapassando aqui uma barreira que eu não tenho clareza qual é. Eu não sei se as minhas ancestrais foram impedidas de falar em algum momento. Eu não sei o que eu tô provocando. Não sei. Eu só sei que foi um desafio que eu tinha que ultrapassar. E assim foi. Então, fica aqui muito convite para você olhar para os desafios que aparecem na sua vida como momentos de, né, de superação. E é um olhar, né, que já me falaram isso também, nossa, mas eu acho isso forçado, Cíntia. Eu acho isso forçado, eu acho que é demais. Não, cada um vai achar uma coisa mesmo. Eu acho que é um momento de rompimento de laços invisíveis que te prende. Então, o que hoje você sente que te segura? Qual é, dentro da tua vida, das ações que você tem aí, como mulher, aonde você percebe que você quer ir, mas que você não consegue? Porque deve ter um lugar. Você fala, ai, sabe, eu queria fazer minha transição profissional, eu queria pedir um aumento, eu queria sair do relacionamento, ou eu queria entrar num relacionamento, ou eu queria me declarar para uma pessoa, ou eu queria, né, falar para todo mundo que eu não quero mais isso, que eu não aguento mais, ou eu quero sair dessa casa e ir para outra, ah, eu gostaria de morar em outro país. O que para você é um desejo interno, mas que você percebe que você até vai, mas você recua, mas você volta, você tá, mas você pá. Vou fazer, mas eu tenho medo. Aí o que as pessoas vão fazer? Vão falar. Aonde que é? Porque aí tem algo. Né? Aí tem alguma coisa. A gente sente medo, a gente sente frio na barriga. E esse medo ele pode estar mostrando para você que existe uma grande possibilidade de um novo momento da sua vida. E talvez ele esteja te preparando para dar um salto. E a gente fica, né? Realmente assim, você sente no corpo. Eu senti muito no corpo. Então, qual é a área da tua vida que você, né, tá ali percebendo que tem um desafio? Que tem um desafio. Ah, me chamaram para viajar para uma outra cidade representando a empresa. Nossa, não me sinto capaz. Por quê? O que pega para você? Aonde que você não se sente capaz? Então, essa investigação, e é isso que eu gosto, tá? Então, assim, tem o pessoal que chega aqui primeiro, tem gente que já fez sessão comigo, tem gente que só aparece aqui na hora do treino, tal. Eu gosto de escarafunchar. Eu gosto de ir mergulhando. Eu gosto de, por que será?
Por que isso aqui tá difícil? Eu gosto de ir para baixo. Eu sou a que vai te levar pro mergulho. Então, me dá a mão aqui, vamos mergulhar para descobrir. Porque daí, quando a gente vai mergulhando, né? E eu sou aquelas inquietas, hein? Eu sou a inquieta, eu sou assim que eu não me satisfaço com pouco, não. Né? Tem mais coisa. Não é ainda. Essa coisa de eu ficar sem voz e ter que fazer apresentação e tudo mais, algumas respostas eu tive, algumas ainda não. Estou aqui, ó. Nossa, mas eu ainda não sosseguei. Que eu ainda tô buscando. Falei, pera, mas eu vou descobrir o porquê, tá? Então, deve ser o ascendente escorpião aqui que me cutuca. Então, eu fico assim, eu quero saber mais, eu quero ir mais pra baixo, eu quero... E aí, quando a gente vai mergulhando dentro de si, é que a gente vai desamarrando coisas. Fala, eu posso ser mais livre, eu posso fazer por mim, né? Cíntia, como é que eu mergulho? Como é que eu faço isso? Né? De que forma? De várias maneiras. E você já me ouviu falando isso daqui, eu vou repetir de novo. Através de processos terapêuticos com quem você escolher desejar, tá? Escolha uma pessoa que você tenha confiança, que você se sinta à vontade, né? Porque assim, com o terapeuta, com o seu psicólogo, você tem que ser você, tá? Não vai fingindo, não. Ah, não falei tudo. Aí falei mais ou menos. Então, é uma pessoa que você vai ter que ter confiança e que você vai estar ali realmente no estado de vulnerabilidade e tal, nua, né? Se mostrando realmente para que essa pessoa possa contribuir com a sua jornada e com o teu caminhar. Então, é vida, tá? É vida, né? Terapia é realmente um processo, seu processo de busca, de autoconhecimento, a tua jornada. Ninguém tira isso de você. Ninguém. Mas ninguém. Olha, ninguém... Gente, quanto mais você se conhece, mais poder pessoal você tem. Porque o dia que virarem pra você e falarem assim, você é isso. Você fala, meu amor, não sou. Você pode falar o que você quiser de mim, porque eu sei quem eu sou. Se você se melindra pelo comentário de uma outra pessoa sobre você, é porque você não sabe quem você é. Se alguém fala alguma coisa, fulano falou que eu sou isso. Mas você é? Não, então por que você tá melindrada? Então, não entendi. Então eu acho que eu sou. Então acha que ela não é. Quem é você, afinal de contas? Você que tem que saber. Então invista em você. Invista em você. De tudo que você faz na vida. De todo o tempo que você, né, passa preocupada com as outras pessoas à sua volta. Dinheiro e tudo mais. Invista a mesma quantidade de tempo, de dinheiro, de qualidade em você. Isso não é egoísmo. Fizeram você acreditar que isso é egoísmo, sabe por quê? Para você não se empoderar. Né? Mas nós precisamos cada vez mais de pessoas e de mulheres inteiras e não pela metade. Tá? Já no levante, meus amores. Bora, fique inteira. Então, quando a gente faz, né? Como é que eu vou mergulhando e me conhecendo? Processos terapêuticos, leituras legais, tá? Um monte de livros, tal. Olhou, alguém sugeriu, quem gosta de ler, né? Mas agora tem audiolivro, gente, coisa mais graciosa também, maravilhoso. Não gosto de ler, ouve, vai ouvindo, né? Vai se alimentando disso, trocas legais. Você tem mulheres, amigos, amigas, que você consegue ter conversas assim bacanas e edificantes. Não só ficar falando banalidades. As banalidades, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? As fofocas, a vida, né? Sobre tudo que tá acontecendo aí. Tá, isso também faz parte. Mas se você tem um grupo onde você consegue, sabe, se aprofundar, que nos círculos que eu vou facilitando, eu adoro. Cada vez eu quero fazer mais, né? Então tem os círculos online, tem o círculo do livro lá, que a gente lê Mulheres Correm com Lobos e que a gente vai se aprofundando e vai saindo tanta coisa boa. Tem o Desperte Deusa, né? Que é o presencial, que aliás já fica o convite 5 de julho aqui em São Carlos, tá? Quem quiser participar presencialmente comigo, 5 de julho. Só que Desperte Deusa, gente, vagas limitadas, ok? Chega no nível lá, daí eu fecho a inscrição. Então, eu trabalho com um grupo de mulheres presencialmente um dia todo. É onde a gente vai fundo, a gente conversa, a gente vai trazendo experiências.
e participe disso. Ai, fico sem graça, não conheço ninguém. Você não precisa conhecer ninguém, só precisa chegar. Eu sei que é uma barreira para romper. Eu sei. Essa é uma das barreiras que a gente tem, né? Essa coisa do ficar com vergonha, da timidez, do medo de não ser inserida num grupo. Então, quais são os espaços que você pode frequentar? Às vezes você tem um grupo, né, de esportes, da dança, como a gente tem o da dança, onde, né, as pessoas se recebem, onde a gente pode ter essa troca. Isso é muito lindo e gratificante. Se você quiser participar de um grupo para se aprofundar, para saber mais sobre você, para ter uma jornada de reconexão, eu vou começar em junho a 4ª turma dos ciclos, certo? É uma turma por ano. Já fiz 2 vezes por ano. Para mim é muita entrega, né? Eu tenho outros projetos, eu tô fazendo uma vez por ano, a gente começa agora 22 de junho. Já tem inscrição aberta, tá? Tá no link da bio. E se você quiser participar dessa turma, vem. 8 encontros semanais, né? São encontros profundos, né? Você pode estar presente ao vivo. Ai, tenho vergonha. Entra ao vivo, câmera desligada e fica ali assistindo. Não quero estar ao vivo, quero ver depois gravado. Assiste depois gravado, me manda o que você tá achando para eu te acompanhar no privado. Você não precisa ficar atuante num grupo. Não é todo mundo que gosta de participar, né? Porque eu crio o grupo do WhatsApp, tem gente que adora conversar, tem gente que não. E tá tudo bem, é seu jeito. Mas se permita estar num grupo onde você tá também crescendo, onde você tá descobrindo mais sobre você. Quanto mais você descobre sobre você, mais fios invisíveis você rompe. Se hoje você percebe que sua vida tá super travada, tem esses fios invisíveis te segurando, querida. Cíntia, como é que eu descubro? Pois é, tu vai ter que mergulhar em você. Porque não tem como eu olhar pra você e falar assim, peraí, acho que é tal coisa. Acho que é não sei o quê. Né? Você vai trazendo, você fala assim, eu acho que eu tenho uma questão no relacionamento com a minha mãe. Ah, então a gente tem uma pista. Então aqui a gente pode ir mais. E aí ouvindo, por exemplo, que nos ciclos, eu faço isso, né? Nos encontros a gente vai falar dos relacionamentos de família e como eles nos influenciaram e como hoje somos as mulheres que somos e como é que a gente pode manter coisas que estão funcionando, mas se desligar de coisas que não estão mais funcionando, não é mesmo? Que a gente não precisa ficar grudada em conceitos que não funcionam hoje, né, na atualidade ou para as mulheres que somos. Então a gente pode mudar e fazer isso sem perder as pessoas na família, que às vezes as pessoas têm medo da mudança, falam, mas eu amo tanto a minha família, mas você não vai desgarrar. Você tá mudando internamente, você vai se tornar mais de quem você é. Quanto mais você se torna quem você é, melhor você fica, querida. Mais você cria. Mais você faz e acontece. E eu sou a prova disso, gente. Eu só posso dar o meu exemplo. Eu acompanho um monte de mulheres e vi a mudança de várias, né? Mas assim, elas é que tem que contar a história para vocês. Se você reparar mesmo, assim, no meu trabalho, eu não sou o tipo de profissional, quem acompanha muita coisa no Instagram, vê isso, né? Que às vezes tem um profissional que vai colocando muito depoimento. Eu não sou uma pessoa de usar os depoimentos que eu recebo, porque são histórias muito particulares, muito de uma transformação muito interna, né? Mas eu recebo feedback diário. Diário, assim, né? De coisas que foram acontecendo e de como essas mulheres foram mudando. Fala, ai, Cíntia, eu sou tão grata. Amores, o que eu faço, eu sou facilitadora do processo. Eu vou mostrar o caminho, falar, é isso aqui, ó. Você tá travada por conta disso, porque eu passei por várias situações. Falei, eu consigo reconhecer qual é a trava aqui. E aí te ajudar a destravar. E destravar é uma escolha sua. Destravar é uma escolha sua. Então, nossa, como é que eu posso ganhar um poder pessoal tão grande que eu escolho me soltar e me destravar? E ir além. Continuando a fazer as coisas que eu faço.
E essa coisa do poder, gente, quando a gente vai se apropriando de quem nós somos, né, que a gente vai se tornando, sabe? Eu tenho a frase que eu amo muito mesmo, que é ingratidão, eu sou mais de quem eu sou, né? Eu adoro essa frase, né? Ingratidão me torno mais de quem eu sou. A cada vez eu quero mais isso. Quando a gente vai passando por uma mudança interna, a gente vai reverberando isso, né? Nos nossos olhos, né? Na nossa pele, no nosso corpo. As pessoas veem a gente de uma forma diferente, né? E aí, quando eu fui passando por uma transformação física, inclusive, né? Que eu vou comprovando através das fotos ao longo do tempo, a pergunta que eu mais respondi foi se eu ainda estava casada. E meu marido morre de rir disso. Ele falou assim, eu falei assim, pois é. As pessoas não acreditam que para você passar por uma mudança, você não precisa se desgarrar de todo mundo. Isso pode acontecer, se você está em relacionamentos que não são nutritivos para você. Mas se você está num relacionamento que é nutritivo e você está se tornando mais de quem você é, e melhor ainda, seu relacionamento ainda vai melhorar. E você vai criar mais. E você vai fazer mais coisas. Então fica aqui meu convite para você mergulhar em si, do jeito que você achar que é apropriado para você. E se fizer sentido, ó, hoje à noite tem energização, dia 22 tem ciclos, dia 5 de julho tem Desperte Deusa, e até lá eu vou inventando um monte de outras coisas, porque vai aparecendo. Semana que vem é a bendita semana do Dia dos Namorados. Vamos fazer um minuto de silêncio, porque como pega e é gatilho, gente. E assim, e aí é gatilho pra todo mundo, mas é uma coisa, porque quem tá namorando tem medo de ficar sem namorado. Quem tá namorando quer acertar no Dia dos Namorados, em celebração e presentes. Quem não tá namorando lembra que não tá namorando, mas é Dia dos Namorados e fica mal. E aí fica se achando a pior das criaturas do mundo. Então já começa um monte de coisa. Então eu vou te convidar a não engatilhar. Então assim, ó, é simplesmente uma data comercial. E como eu posso me namorar, como eu posso me amar, o que eu posso fazer por mim, né? Parece forçado, mas não é, gente. Entra nisso. Então a semana que vem, né, muito provavelmente, peraí que estão me ligando aqui. Na semana que vem, muito provavelmente, a gente vai fazer alguma coisa para relacionamento, para trabalhar essa energia, tá? Para você ficar bem aí com você. E lembrar que você é a pessoa mais importante da sua vida. Olha, uma excelente quarta-feira, viu? Que seja aí de muita facilidade, de muita leveza, de muita alegria, né? E quem eu encontrar hoje à noite, até hoje à noite, viu? Beijo no coração. Tchau, tchau.